A paz do Messias chamado Cristo, para todos vocês, meus seguidores do canal do YouTube, para todos vocês que começaram agora a se inscreverem no meu canal do YouTube. Peço a vocês perdão por ontem eu não ter gravado pela madrugada, mas hoje, nessa tarde, estou aqui trazendo a mensagem para que vocês venham entender no livro de Êxodo, capítulo 38. E peço a vocês que hoje, pela madrugada, estarei gravando para que vocês venham entender e compreender o verdadeiro evangelho, que não é como os muitos estão pensando, para que os desobedientes, eles voltem, se acordem, se levantem e voltem, porque é bom você estar sempre unido e não desunidos, sempre estar unidinho e unida com os seus irmãos e com as suas irmãs na igreja. Contanto que nós somos a igreja de Cristo, mas é necessário que nós estejamos unidos. Vamos lá, para o capítulo 38 de Êxodo. Como disse para vocês no outros vídeos lá atrás, que já gravei, que já li a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, e estou lendo de novo, porque a Bíblia para mim ela é um prato de comida, é um prato de alimento que me sustenta e que me mantém de pé. E se você crê também no que eu estou lhe falando, permaneça de pé, firme e unido com teus irmãos, com as tuas irmãs, na igreja. Vamos lá, capítulo 38 de Êxodo. O altar para os sacrifícios queimados. Vocês encontram também no mesmo livro de Êxodo, capítulo 27, versículo 1 e versículo 8. Para os sacrifícios que eram completamente queimados, Bezalel fez um altar de madeira de acácia. O tampo do altar era quadrado, medindo 2,20 metros de comprimento por 2,20 metros de largura. E o altar media 1,30 metro de altura. Versículo 2. Bezalel fez 4 pontas para os 4 cantos do altar. Essas 4 pontas formavam uma só peça com o altar e ele o revestiu todo de bronze. Versículo 3. Fez também todas as peças para serem usadas no altar, isto é, as vasilhas, as tampas, as bacias, os garfos e os braseiros. Todas essas peças foram feitas de bronze. Versículo 4. Ele fez uma grelha de bronze, em forma de rede e a colocou debaixo da beirada do altar, de modo que a grelha chegava até a metade da altura do altar. Versículo 5. Fez 4 argolas para os 4 cantos da grelha, para enfiar nelas os cabos. Versículo 6. Os cabos foram feitos de madeiras de acácia e revestidos de bronze. Eu quero lhe dizer para meus ouvintes e meus seguidores do canal do YouTube que no passado, antes de mim e antes de vocês, o povo se dedicava na obra de Deus. O povo eram dedicados a fazer a vontade de Deus, a obedecer a Deus. E hoje, nessa época, alguns não querem obedecer a Cristo, o Messias, chamado de Cristo. Versículo 7. Depois Bezalel enfiou os cabos nas argolas nos 2 lados do altar. O altar foi feito de madeira e era oco, a pia de bronze. Vocês encontram no livro de Êxodo, capítulo 30, versículo 17 e versículo 21. O versículo 8. Com os espelhos de bronze das mulheres que faziam serviços na entrada da tenda da presença de Deus, Bezalel fez a pia e a sua base.
o pátio da tenda da presença de Deus. Tinha até o pátio da tenda da presença de Deus nesse templo. Nesse templo que Moisés construiu ali. Pela vontade de Deus, a instrução que Deus mandou, Bezalel estava fazendo os utensílios da casa de Deus. E vocês não compreendem, não entendem nada, passando esses falsos entendimentos, esses falsos conhecimentos para as pessoas que querem a verdade. As pessoas que querem a verdade, hoje a verdade chegou, está batendo na sua porta, para que você entenda e compreenda. O pátio da tenda da presença de Deus, como é que ainda tem capacidade ainda, sem noção, é os sem noção que tem a capacidade de dizer que Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Os templos construídos por mãos humanas, que nem eles sabem explicar e nem falam para ninguém, não falam porque não sabem explicar, não entendem mesmo. São os templos feitos de barro, que são as estaltas, as estaltas feitas por mãos humanas. Deus não habita lá. Deus não habita lá. Deus quer habitar em você e aonde você estiver. Deus está comigo aqui agora, porque eu estou falando da vontade dele, estou lendo a palavra dele, meditando e trazendo o verdadeiro conhecimento para que todos os que foram influenciados por o A e pelo B voltem a se reunir na igreja de Deus, na igreja do Messias chamado Cristo. Voltem a se reunirem com todos, fiquem bem unidos, fazendo a vontade de Deus e o que Deus quer, o que Deus manda, e não a vontade desses falsos profetas, esses falsos líderes, esses falsos mestres. E na realidade não existe nenhum líder e nenhum mestre. Só há um só, o Messias. O Messias, que é o mestre de nós. Nós sim somos irmãos, estamos nas mesmas condições de irmão e não de líder e não de mestre. O pátio da tenda da presença de Deus, vocês encontram no livro de Êxodo, capítulo 27, o versículo 9 e o versículo 18. Versículo 9. Para a tenda da presença de Deus, Bezalel fez um pátio, ouçam com atenção, cercado de cortina de linho fino no lado sul. As cortinas tinham 44 metros de comprimento. Versículo 10. Elas eram sustentadas por 20 postes de bronze, com bases também de bronze. Os ganchos dos postes e os suportes das cortinas eram de prata. Versículo 11. Bezalel, servo do Deus Altíssimo, que fazem a vontade de Deus, porque todos que fazem a vontade de Deus é servo e filho. Fez a mesma coisa no lado norte do pátio. Versículo 12 e versículo 13. O resumo do versículo 12 está no versículo 13, que vou ler agora para que vocês entendam. O pátio tinha 22 metros de largura. Portanto, nos lados oeste e leste, as cortinas tinham 22 metros de comprimento. Para sustentarem as cortinas, havia 10 postes e 10 bases. Os ganchos e os suportes eram de prata. A entrada do pátio ficava no lado leste. Versículo 14 e versículo 15. O resumo do versículo 14 está no versículo 15. De cada lado da entrada havia cortinas de 6 metros e 60 de comprimento, com 3 postes e 3 bases para sustentarem as cortinas. Versículo 16. Todas as cortinas que ficavam em volta do pátio eram de linho fino. Versículo 17. As bases das colunas eram de bronze
e os ganchos, os suportes e a parte de cima dos postes eram de prata. E todos os postes em volta do pátio eram unidos por suportes de prata. Versículo 18. A cortina da entrada do pátio era de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha, enfeitada com bordados. O comprimento dessa cortina era de 8,80 metros e a altura de 2,20 metros, como as cortinas do pátio. Versículo 19. Ela era sustentada por 4 postes com bases de bronze. Os ganchos à parte de cima dos postes e os suportes eram de prata. Versículo 20. Todas as estacas da tenda e do pátio eram de bronze. Os materiais usados na tenda da presença de Deus. Ouçam lá que Deus habita. Ouçam agora, Deus habita, meus irmãos e minhas irmãs, povo de Deus, todos os espectadores, todos vocês que estão assistindo meus vídeos, continuem assistindo, que vocês não vão ficar agora desapercebidos, porque eu vou trazer a verdade para vocês entenderem e compreenderem. Versículo 21. A seguir vem a lista da quantidade dos metais usados na tenda da presença de Deus, onde estavam guardadas as 2 placas de pedra com os 10 mandamentos. Moisés mandou fazer a lista e ela foi preparada pelos levitas dirigidos por Itamar, filho do sacerdote Arão. Verso 22. Bezalel, filho de Uri e neto de da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Ele obedeceu e muitos desobedecem. Voltem, povo de Deus, voltem para a presença do Messias chamado Cristo, para se reunir com teus irmãos. Todos os teus irmãos estão sentindo falta de vocês. Quem é irmão de verdade sente falta um do outro. Voltem, se arrependam e voltem. Não vá mais nas conversas, nas pregações desses falsos mestres, desses falsos líderes, desses falsos ensinamentos. Voltem para a verdade. Voltem para o caminho certo. Versículo 23. O seu ajudante foi Aholiabe, filho de Aiazamaque, da tribo de Dan. Aholiabe era gravado e desenhista e tecia linho fino e fios de lã azul, púrpura e vermelha. Verso 24. Todo o ouro que havia sido oferecido ao Senhor para a tenda sagrada pesava 1.000 quilos, de acordo com a tabela oficial. Verso 25. A prata da contagem do povo pesava 3.430 quilos, de acordo com a tabela oficial. Versículo 26 agora. Essa quantia foi igual ao total pago por todos os homens alistados na contagem do povo, e cada homem pagava a importância exigida pesada de acordo com a tabela oficial. Foram alistados na contagem 603.550 homens de 20 anos para cima. Vocês encontram essas referências, todos vocês que são meus ouvintes e meus seguidores do canal do YouTube, vocês encontram lá essas referências no livro de Salmos. Vocês peguem lá e vejam agora que é o número 127 e 128. Vocês olhem lá e vejam lá as verdades também, as referências
que vocês vão ficar muito satisfeitos, saindo fora desses falsos ensinamentos, desses falsos conhecimentos, que esses estão se levantando aí para trazer para vocês ouvirem nas pregações desses falsos mestres, desses falsos líderes aí. No versículo 27, foram usados 3.400 quilos de prata para fazer as 100 bases da tenda sagrada sagrada e da cortina, isto é, 34 quilos para cada base. Versículo 28, com os 30 quilos de prata que sobraram, Bezalel fez os cabos, os ganchos para os postes e a parte de cima dos postes. Versículo 29, o bronze que foi oferecido a Deus dava um total de 2.425 quilos. No versículo 30, com isso, Bezalel fez as bases para a entrada da tenda da presença de Deus, o altar de bronze com a sua grelha, também de bronze, todos os objetos para o altar. Versículo 31. Para as bases que ficavam em volta do pátio e para a entrada do pátio e todas as estacas para a tenda e para o pátio que ficava em volta da tenda. Tudo Bezalel fez. Tudo Bezalel obedeceu ao seu líder chamado Moisés. Ele obedecia tudo que Deus mandava para Moisés falar para o povo, e Moisés falava para o povo obedecia, Bezalel obedecia, fez tudo direitinho como o seu líder mandava ele fazer, porque Deus mandava o povo fazer, e ele mandava o povo fazer, o povo fazia e o povo obedecia. Bezalel obedeceu. Na casa de Deus, Bezalel obedeceu e permaneceu. Agora vamos ler o capítulo 39. As roupas dos sacerdotes. Vocês encontram no livro de Êxodo também, no mesmo livro que eu estou lendo. Capítulo 28, versículo 1 e versículo 5. Agora que eu estou lendo o capítulo 39 de Êxodo. Com fios de lã azul, púrpura e vermelha foram feitas as roupas sagradas que os sacerdotes deveriam usar quando servissem no lugar santo. As roupas de sacerdote para Arão foram feitas como o Senhor havia ordenado a Moisés. Obedeçam, saiam fora desses falsos ensinamentos por aí, desses falsos conhecimentos, saiam fora, pulem fora desse barco, corram para a verdade, porque se vocês ficarem, vocês vão ser todos perdidos, vocês estão se perdendo com esses falsos ensinamentos, com esses falsos mestres, esses falsos líderes. Saiam fora, corram para a verdade, aonde está a verdade, batendo na sua porta agora. O manto sacerdotal. Êxodo. Vocês encontram no capítulo 28, versículo 6 e versículo 14, vocês encontram lá. O manto sacerdotal. Versículo 2. Fizeram o manto sacerdotal de fios de lã azul, púrpura e vermelha, de linho fino e de fios de ouro. Versículo 3. Fizeram a lâminas finas de ouro batido, que foram cortadas em fios para serem tecidos com o linho fino e com os fios de lã azul, púrpura e vermelha. Versículo 4. Fizeram 2 alças para o manto, as quais foram presas nos seus 2 lados. Versículo 5. O cinto que passava pelo cinturão do manto formava uma só peça com ele, e era feito dos mesmos materiais como o Senhor havia ordenado.
a Moisés. Para não ter nenhum errozinho, que eu falei cinturão, né? Mas é cinto, que dá no mesmo sentido. Eu vou ler de novo o versículo 5 para que vocês entendam. Para que não veja nenhum erro, nenhuma falha. O cinto que passava pela cintura do manto formava uma só peça com ele e era feito dos mesmos materiais, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Se Moisés obedeceu, porque que muitos desobedecem o que o Messias chamado Cristo manda? Porque estão perdidos e querem se perder e querem ficar no erro, na desobediência e não querem obedecer. E querem fazer muitos e também pelo mesmo caminho que eles vão, desobedientes como eles. Esses falsos líderes, esses falsos mestres. Aí, que não são líderes e não são mestres. São apenas irmãos. Não são líderes nem são mestres. Passam ainda com esses falsos conhecimentos, falsas doutrinas, ainda passam isso. Em vez de obedecer a Deus e ao Messias chamado Cristo. Estão desobedecendo. E você que começou a assistir esses vídeos que eu estou postando, trazendo a verdade para que vocês entendam, comentem, compartilhem para todos ouvirem e verem aonde está a verdade. Que é melhor obedecer do que desobedecer. Não façam como esses falsos líderes, esses falsos mestres aí fazem. Corram, pulam fora. Corram do meio deles. Pulem fora. Voltem para o caminho da verdade. E andem na verdade. Versículo 6. As pedras de ágata foram preparadas e montadas e em engastes de ouro e com muita habilidade. Gravaram nas pedras os nomes dos filhos de Jacó. Foram obedientes os primeiros. Versículo 7. Colocaram essas pedras nas alças do manto sacerdotal para representarem as 12 tribos do povo de Israel, como o Senhor havia ordenado. Quem ordena, pode. Quem ordena, pode, é mestre e líder. E quem obedece, é filho. E quem desobedece, não é filho. O peitoral. Vocês encontram no livro de Êxodo, o mesmo livro que eu estou lendo, agora que é no capítulo 28, versículo 15 e versículo 30. Versículo 8. O peitoral foi feito como o manto sacerdotal. Eles o fizeram de fios de lã azul, purpura e vermelha, e de linho fino, enfeitado com bordados. Versículo 9. O peitoral era quadrado e dobrado. Em dois, media 1 palmo de comprimento por 1 palmo de largura. Versículo 10. Nele foram colocadas 4 carreiras de pedras preciosas. Na primeira puseram um rubi, um topázio e uma granada. Versículo 11. Na segunda carreira puseram uma esmeralda, uma safira e um diamante. Versículo 12. Na terceira puseram uma turquesa, uma ágata e uma ametista. Versículo 13. E na quarta, um berilo, um onix e um jaspe. Essas pedras foram montadas em engastes de ouro. Tudo unido. Deus quer tudo unidinho, tudo perfeito, do jeito como Ele quer e como Ele manda. Portanto, nós temos que obedecer e não desobedecer.
Temos que agradar e não desagradar. Se acordem, levantem o entendimento, se acordem. Procurem obedecer e agradar a Deus. Procurem obedecer ao Messias, o Filho de Deus, e agradá-lo. E não desagradá-lo. Versículo 14. Em cada uma dessas pedras estava gravado o nome de um dos filhos de Jacó, para representar as 12 tribos de Israel. Versículo 15. Com fios de ouro puro traçados fizeram cordões para o peitoral. Versículo 16. Fizeram também 2 argolas de ouro e as prenderam nas portas da parte de cima do peitoral. Nas pontas da parte de cima do peitoral. Da roupa de sacerdote do Arão. Do sacerdote Arão. Versículo 17. Passaram os 2 cordões de ouro nas 2 argolas e prenderam as 2 pontas dos cordões nos 2 engastes de ouro do peitoral, que foram presos nas 2 alças do manto na parte da frente. Versículo 19. Fizeram outras 2 argolas de ouro e as prenderam nas 2 pontas debaixo do peitoral, na borda do lado de dentro do manto. Versículo 20. Fizeram mais 2 argolas de ouro e as prenderam nas pontas das 2 alças do manto, embaixo na frente dele, perto da costura e acima do cinto. Versículo 21. Como o Senhor havia ordenado a Moisés com um cordão azul, eles prenderam as argolas do peitoral nas argolas do manto, para que o peitoral ficasse preso acima do cinto e não se soltasse. As outras roupas dos sacerdotes. Tudo tinha que ser bem perfeito, bem feito, como Deus mandava, como Deus queria, e o seu servo Moisés mandava fazer, e o seu operário fazia o que ele mandava. Obedecia, melhor falar assim, tudo que ele mandava eles obedeciam. As outras roupas dos sacerdotes. Está em Êxodo capítulo 28, versículo 31 e versículo 43. Versículo 22. A sobrepeles, versículo 22. A sobrepeles, roupa que vai por cima do manto sacerdotal, era tecida inteiramente de fios de lã azul. Versículo 23. No meio dela havia uma abertura para a cabeça. Essa abertura era rematada com uma tira de malha para que não se rasgasse. Versículo 24. Em volta de toda a barra da sobrepeles colocaram aplicações em forma de romãs, feitas de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha. Versículo 25. Fizeram também sininhos de ouro puro e os puseram entre uma roma e outra. Versículo 26. Desse modo, a barra da sobrepeles ficou enfeitada com uma carreira de sininhos
intercalados com romas das seguintes maneiras: um sininho, uma roma, outro sininho, outra roma, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Versículo 27. Fizeram túnicas de linho para Arão e os seus filhos. Versículo 28. E a mitra, os chapéus, os calções de linho. Versículo 29. E o cinto tecido de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha, enfeitado com bordados, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram ainda de ouro puro uma placa para a coroa sagrada e nela gravaram as seguintes frases: separado para o Senhor. Esta coroa está separado para o Senhor. Quem é o Senhor? O Senhor é o Messias que está gravado. Essa coroa de ouro foi feita e gravaram o nome. É para o Senhor, não é para homem aqui da terra não usar não. É para o Senhor. Versículo 31. E amarraram a placa com um cordão de lã azul para prendê-la na parte de cima da mitra, como o Senhor havia ordenado a Moisés. O final do trabalho está em Êxodo, o mesmo livro que eu estou lendo, repito. Agora capítulo 35 e o versículo 10 e o versículo 19. Versículo 32. Todo o trabalho da tenda da presença de Deus foi acabado. Os israelitas fizeram tudo como o Senhor havia ordenado a Moisés. Todos obedeceram. Todos obedeciam a Deus. Todos obedeciam a sua liderança. Todos. Não ficava ninguém sem desobedecer. Não ficava ninguém do lado de fora desobediente. Para desobedecer a Deus. E nessa época há muitos crentes. Muitos, não é pouquinho não. É muitos, que eu digo logo assim com toda certeza. É muitos desobedientes. Em vez de obedecer, são desobedientes. Versículo 33. Eles levaram a Moisés a tenda e todo o seu equipamento, os prendedores, as armações, as travessas, os postes e as bases. Versículo 34. Levaram a cobertura de peles de carneiro, tingidas de vermelho, a cobertura de peles finas, a cortina que separava o lugar santíssimo do lugar santo. O lugar santíssimo, quem é que está lá? Que é o lugar santo? Deus. No templo, aonde Moisés mandou construir tudo. Tudo que Deus mandou. Moisés obedeceu. E tudo que o Messias chamado Cristo manda para que você venha obedecer, você desobedece. Vocês que são crentes, que dizem que são crentes, mas desobedecem. Não são. Você diz que são, mas desobedecem. Ouçam com atenção. Eva e Adão desobedeceram, mas continua sendo Adão, mas Adão desobedientes. Eva continua sendo Eva, mas Eva desobedientes. Entendam isso. Eva é Eva, mas Eva é desobediente. Adão é Adão, Adão desobediente. Portanto, obedeçam e não desobedeçam. Eva morreu por causa da sua desobediência. Adão morreu por causa da sua desobediência. Se Adão tivesse comido o fruto da árvore
que dava vida eterna, nós teríamos hoje vida eterna, vivemos eternamente como Deus, o nosso Pai. Mas por causa de Eva e Adão, que desobedeceram e morreram, nós também nascemos e morremos. Mas para que você e eu alcance ter vida eterna, aceite o verdadeiro evangelho, aceitem o Messias, chamado Cristo, nas suas vidas, como ele como Salvador pessoal das suas vidas. Aceitem. Voltem enquanto é tempo. Não durmam. Fiquem dormindo. Se acordem. Saiam fora dos falsos mestres, dos falsos líderes, que vêm trazendo aí um evangelho totalmente diferente desse que eu estou trazendo para que vocês entendam. Versículo 35. A arca da aliança, com as placas de pedra, os cabos e a tampa da arca. Versículo 36. Levaram a mesa e todo o seu equipamento, os pães oferecidos a Deus. Versículo 37. O candelabro de ouro puro, as suas lamparinas, todo o seu equipamento e o azeite para as lamparinas. Versículo 38. Levaram o altar de ouro, o azeite de ungir, o incenso cheiroso, a cortina da entrada da tenda sagrada de Deus. Versículo 39. O altar de bronze com a sua grelha, os seus cabos e todo o seu equipamento, e a pia com o seu suporte, levaram tudo. Acabaram tudo, eles acabaram de construir tudo. Os israelitas. Versículo 40. Levaram as cortinas do pátio, os seus postes e as suas bases, a cortina da entrada do pátio e as suas cordas, as estacas da tenda e todo o equipamento para ser usado nela. Verso 41. Levaram as roupas vistosas para os sacerdotes usarem no lugar santo, isto é, as roupas sagradas do sacerdote Arão e dos seus filhos. Versículo 42. Os israelitas fizeram todo o trabalho, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Versículo 43. Moisés examinou cada coisa e viu que eles tinham feito tudo de acordo com o que o Senhor havia ordenado. Então Moisés os abençoou. Fizeram tudo perfeito. Quando Moisés disse, aqui está perfeito, está tudo certo. Aqui não está nada errado. Vocês obedeceram a tudo. Vocês estão de parabéns, vocês são obedientes ao Pai de vocês, ao nosso Pai. Vocês são obedientes ao nosso Pai. Fizeram tudo como Ele mandou. Vocês obedeceram, são obedientes, fiel a Deus. Capítulo 40, livro de Êxodo, ainda. A consagração da tenda, da presença de Deus, o Senhor. Deus disse a Moisés, no dia 1º do 1º mês, arme a tenda da presença de Deus. Arme a minha tenda, Moisés. No dia 1º do 1º mês, arme primeiro a minha tenda. Arme a minha tenda. Versículo 3. Coloque na tenda a arca da aliança, onde estão
guardadas as placas com os 10 mandamentos, e ponha a cortina na frente da arca. Versículo 4. Ponha dentro da tenda a mesa e coloque em ordem as coisas que estão sobre ela. Ponha dentro da tenda o candelabro e monte as lamparinas. Versículo 5. Ponha o altar de ouro para queimar incenso na frente da arca da aliança. E pendure a cortina na entrada da tenda. Versículo 6. E na frente da tenda coloque o altar de queimar os sacrifícios. Versículo 7. Ponha a pia entre a tenda e o altar e encha com água. Versículo 8. Depois arme o pátio ao redor da tenda. E pendure a cortina na sua entrada. Versículo 9. Então pegue o azeite de ungir e unja a tenda e tudo o que estiver nela. Desse modo você a separará para mim e ela ficará sagrada. Versículo 10. Depois você ungirá o altar das ofertas a ser completamente queimadas e todos os seus utensílios. Assim o altar ficará separado para mim e será muito sagrado. Versículo 11. Do mesmo jeito você ungirá a pia com o seu suporte e a separará para mim. Versículo 12. Leve Arão e os filhos dele para a entrada da tenda e mande que se lavem. Versículo 13. Vista Arão com as suas roupas de sacerdote. Unja-o e o separe para mim, a fim de que me sirva como sacerdote. Versículo 14. Traga os filhos dele e vista neles as túnicas. Versículo 15. Em seguida você os ungirá como ungiu o pai deles, para que me sirvam como sacerdotes. Isso fará com que sejam sacerdotes para sempre. Versículo 16. Moisés fez tudo como o Senhor havia ordenado. Versículo 17. E assim, no dia 1º do primeiro mês, quase um ano depois que os israelitas saíram do Egito, a tenda da presença de Deus foi armada. Versículo 18. Moisés colocou as bases, as armações e as travessas e levantou os postes. Versículo 19. Ele estendeu a cobertura sobre a tenda e colocou a cobertura de fora por cima dela, como o Senhor havia ordenado. Moisés obedeceu tudo. Tudo que ele mandou, Moisés obedeceu. Fez tudo do jeito que Deus quis. Versículo 20. Depois pegou as 2 placas de pedra e as colocou dentro da arca da aliança. Enfiou os cabos nas argolas da arca e colocou a tampa nela. Versículo 21. Então pôs a arca da tenda na tenda. Versículo 21. Perdão, eu li ligeiro demais, mas vou ler com cuidado e com atenção para que vocês entendam. Versículo 21. Então pôs a arca na tenda e, como o Senhor havia ordenado, pendurou a cortina entre o lugar santo e o lugar santíssimo, para que ninguém pudesse ver a arca. E ainda muitos pregadores ainda dizem assim: pega a arca da aliança e leve para casa, assim ninguém não poderia nem ver. Como é que pode pegar e levar a arca para casa?
Já ouvi muitos pregadores dizer, peguem a arca da aliança e levem para casa. Se Deus está dizendo aqui para que ninguém veja, coloque ela lá para que ninguém veja. Falsos pregadores, falsos mestres e falsos líderes e falsos ensinamentos. Vocês estão vendo muitos por aí. Versículo 22. Moisés pôs a mesa na tenda no lado norte e do lado de fora da cortina. Versículo 23. E colocou sobre ela os pães oferecidos a Deus, o Senhor, como ele havia ordenado. Versículo 24. Moisés pôs o candelabro na tenda no lado sul, em frente da mesa. Versículo 25. E ali, na presença do Senhor, ele acendeu as lamparinas, como o Senhor havia ordenado. Versículo 26. Pôs o altar de ouro na tenda, em frente da cortina. Versículo 27. E queimou o incenso cheiroso, como o Senhor havia ordenado. Versículo 28. Pendurou a cortina na entrada da tenda. Versículo 29. E ali, em frente da cortina, colocou o altar para as ofertas, que seriam completamente queimadas. Em cima do altar, ele apresentou as ofertas a serem queimadas e as ofertas de cereais, como o Senhor havia ordenado. Versículo 30. Pois a pia entre a tenda e o altar e a encheu com água. Versículo 31. Nela Moisés, Arão e os filhos de Arão lavaram os pés. Versículo 32. Todas as vezes que entravam na tenda ou iam até o altar, como o Senhor havia ordenado. Versículo 33. Moisés armou o pátio em volta da tenda e do altar e pendurou a cortina na entrada do pátio. E assim ele terminou todo o trabalho de Deus que Deus tinha mandado, porque ele obedeceu pelo pé da letra. Ele e os israelitas obedeceram a tudo que Deus mandou. E tudo que o Messias manda nessa época aos crentes obedecer, fazer e obedecer, não fazem e nem obedecem. Enquanto os nossos irmãos do passado obedeceram, faziam tudo correto e obedeciam. A nuvem cobre a tenda. Está no livro de Números, capítulo 9, versículo 15, versículo 26. Vocês podem ler lá que vocês vão ver lá. Versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda e ela ficou cheia da glória de Deus, o Senhor. Vocês encontram lá no livro de Salmos 129. Vocês podem ler lá que vocês vão ver se estou falando alguma heresia, alguma mentira. Versículo 35. Por isso Moisés não pôde vou ler direito. Versículo 35. Por isso Moisés não pôde entrar nela. Versículo 36. Os israelitas levavam o seu acampamento de um lado para o outro. Somente quando a nuvem se levantava de cima da tenda. Versículo 37. Mas, se a nuvem não se levantava, os israelitas não saíam dali, até o dia em que ela se levantava.
Versículo 38. Em todas as suas viagens, eles podiam ver durante o dia a nuvem da presença do Senhor em cima da tenda, e durante a noite viam o fogo queimando em cima dela. O povo ficava lá reunido enquanto a nuvem estava lá para adorar, porque era a presença de Deus. Deus se fazia presente no meio do seu povo e ainda faz. E o povo não saía de perto, o povo vivia unidos um com o outro, coladinho, não saíam de perto. E Deus falava com todos, com todos. E ainda há crentes nessa época desobediente e rebelde, que diz ainda, Deus fala comigo. Se enganando a si mesmo, a si próprio. E agora todos vocês fiquem com a paz do Messias chamado Cristo. E pela madrugada estarei de volta gravando para que vocês venham entender. O livro de Levítico, o terceiro livro da Bíblia Sagrada. Fiquem em paz, meus irmãos e minhas irmãs. E todos vocês que já me seguem no canal do YouTube. Fiquem em paz. Amém.